Sapucaia do Sul, 26 de outubro de 2020, 20 horas e 8 minutos, TV Líder do Vale, eleições 2020, conversa com os candidatos. Escolha aí a melhor plataforma, Facebook, YouTube, Instagram, TV Líder do Vale, no aplicativo Play Store TV Líder do Vale, no site liderdovale.com.br, pelo blog TV Líder do Vale blogspot.com e pela TV a cabo canal 11 da NET. Interaja, participe, faça comentários e perguntas pelo WhatsApp 9952 80471, 9952 80471. Minhas plataformas são desligadas, então não recebo aqui perguntas, só ir pelo WhatsApp oficial da rádio. Nesse horário conosco, o candidato a prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal. Leonardo, depois de 4 anos, um prazer aí recebê-lo como prefeito de Esteio e como candidato à reeleição. Nosso programa é em 3 blocos. O primeiro tu fala da tua vida pessoal e profissional, né, a tua história um pouquinho. No segundo bloco, os projetos para o novo mandato. E no último bloco, algumas perguntas que venham aí da nossa audiência. Então, seja bem-vindo, né? Quem é o Leonardo Pascoal? Bom, boa noite, professor Elvio, boa noite a todos que nos acompanham. Dizer da alegria de estar aqui novamente na TV Líder do Vale, e agradeço também ao querido amigo alemão, né, o Claudemir, que nos convida para estar aqui hoje também. E, de fato, né, há 4 anos estávamos conversando também aqui na minha candidatura a prefeito em 2016 e estamos novamente aqui pela convicção de que a gente tem, que fez um grande trabalho na cidade de Esteio ao longo dos últimos 4 anos e que faremos ainda mais nos próximos 4. O Leonardo Pascoal é uma pessoa de hábitos simples, né? Estou com 30 anos de idade, amo o que eu faço, amo a minha cidade. Estou, né, graduado em Ciências Econômicas, né, sou economista e em Gestão Pública, estou, né, concluindo um mestrado em Direção de Recursos Humanos, mas, acima de tudo, né, sou um cidadão convicto das minhas obrigações e que procura no dia a dia dar o seu melhor para cumprir o papel que honrosamente o povo de Esteio me confiou, que é o de ser prefeito da cidade, né, que eu sempre morei e cidade que eu tanto amo. Leonardo foi eleito um prefeito muito jovem, então com 26 anos. Isso, fui eleito vereador com 22, o mais jovem da história da cidade, e depois eleito prefeito aos 26 também, o mais novo de Esteio. E antes de ser vereador, qual foi tu teve assim uma vida política, que a política, toda a nossa vida é política, tu participa de um condomínio, está fazendo política, né? De um grêmio estudantil, teve militância estudantil, teve essa experiência que te levou para a política partidária? Participei de política estudantil, fiz parte da primeira chapa não da esquerda que venceu a eleição do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu estudava Ciências Econômicas. Participei em diferentes espaços como líder de turma, representante dos alunos, tanto no Colégio Coração de Maria, onde eu cursei meu ensino fundamental, quanto na Fundação Liberato, onde eu fiz o meu ensino médio e técnico em Novo Hamburgo. E me filiei ao Partido Progressista no dia que eu completei 16 anos de idade. E desde então passei a ter uma atuação política, né, interna bastante grande. São 14 anos já de filiação partidária, não tenho nenhuma tradição política na família, não sou filho, neto, né, parente de políticos, mas sempre gostei e fui me envolvendo gradativamente com o órgão partidário em diferentes funções. E aí aos 22, 21 na verdade, tinha 21 anos, fiz 22 no decorrer da campanha, resolvi concorrer a vereador em Esteio, tive a felicidade de me eleger e aí, né, estamos desde então no exercício da função pública mais efetivamente. É cidadão esteiense? Eu nasci no Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, mas sempre morei em Esteio, né? Cresci na Vila Ezequiel, hoje bairro São Sebastião, e apenas por 2 anos, por conta da minha atuação profissional, fui assumir uma gerência do Banco do Brasil em Rio Grande. Fiquei 2 anos morando em Rio Grande, mas sempre retornando aos finais de semana. Mas a minha vida toda sempre foi como, né, morador de Esteio. Tu poderia relembrar para nós um pouquinho do processo eleitoral de 4 anos atrás? Eu lembro assim que tu concorreste, inclusive, com esse prefeito Getúlio da Fontoura, né, que eu entrevistei aqui também.
Então tu concorreu com ele, tinha outros candidatos que não me ocorre agora. E como foi ganhar aquela eleição 2016? Olha, primeiramente nós acreditávamos que o ex-prefeito Wanderley Vasconcelos seria, mais uma vez, o candidato do nosso grupo político. Ele havia concorrido em 2012 e nós acreditávamos que ele concorreria também em 2016. Quando foi o início do ano, a primeira semana do ano de 2016, ele nos comunicou, comunicou ao seu partido, o PSB, e ao PP, que havia optado por não concorrer e que nós precisaríamos, então, construir uma alternativa diferente. Nós já vínhamos construindo um programa de governo para a cidade, porque eu sempre acreditei e continuo acreditando que antes da definição de nomes, a gente precisa definir os projetos. Porque conforme o programa de governo, conforme o projeto que se apresenta, um ou outro nome pode ser o mais adequado para liderar aquele projeto. Então nós vínhamos já desde 2015 realizando uma série de audiências chamada Pensando Esteio, para discutir políticas públicas nas mais variadas áreas para que Esteio pudesse ter uma mudança de verdade, porque nós entendíamos que havia já um esgotamento daquele projeto político que estava há tanto tempo no poder na cidade. E aí fomos construindo isso, construímos então a nossa coligação Mudança de Verdade, colocando, que escolheu o meu nome para ser o candidato a prefeito, o nome do nosso vice-prefeito Jaime como então um candidato a vice, e tivemos adversários ali tradicionais na política, como bem citaste, o ex-prefeito Getúlio Fontoura, que havia sido prefeito na década de 90, o então vice-prefeito Vladimir Costelinha, e a ex-secretária Josiane, que era a candidata do prefeito. Então, uma eleição com candidatos com grande densidade do ponto de vista político-eleitoral. Mas pautamos a nossa campanha em ações muito propositivas. Nós construímos um programa de governo bastante sólido e realizamos inúmeras reuniões, inúmeros encontros com a comunidade, junto com os candidatos a vereadores também, indo de casa em casa nos bairros e conversando com as pessoas. Mesmo sendo um vereador de oposição, e o Jaime da mesma forma, nós pautamos toda a nossa campanha em 2016 de forma propositiva. Não fizemos um ataque ao governo, embora pudéssemos, porque éramos vereadores de oposição. Fizemos uma campanha propositiva, apresentando as propostas e aquilo que nós faríamos na cidade nos próximos 4 anos. E a sociedade entendeu que aquele era o melhor projeto para romper com aquele ciclo de continuismo que a cidade vinha, e elegeu aí com uma ampla margem de voto sobre os demais candidatos o nosso projeto para 2017 a 2020, e que a gente vem cumprindo aí, com certeza arrisca aquilo que a gente se comprometeu com a população de Esteio. Também uma última questão nesse bloco. Eu aqui por muito tempo eu fiz programas aqui na TV e na Rádio Líder do Vale, eu acompanhava a política de Esteio e Sapucaia bem assiduamente, e eu invejava algumas coisas de Esteio. Por exemplo, a atitude da Câmara de Vereadores, pode falar um pouquinho sobre isso, foi vereador, sempre fiscalizando o executivo, chamando o secretário para responder sobre um tema. Lembro de chamar inclusive pessoas do Estado, tipo representantes do Parque Assis Brasil, da Coordenadoria de Ensino, para responder sobre questões que afetavam o ensino. E da mesma forma a Prefeitura, com o gabinete aberto, num dia por mês, lá, que recebia as pessoas, eu acho, e o outro, o gabinete na rua, que atendia as pessoas num bairro uma vez por mês também. Então, assim, eu sempre admirei essa forma de fazer política em Esteio. Ela continuou nesses 4 anos? Sim. Eu primeiro tive, em relação à Câmara Municipal, tive a felicidade de estar vereador em um mandato em que a Câmara teve um alto nível de debate, mesmo com as eventuais divergências que são naturais do processo democrático e do processo político. Nós tínhamos uma Câmara de alto nível que era muito propositiva em termos de debates, de audiências públicas, e que conseguia fazer com que isso se tornasse ações concretas ou políticas públicas efetivamente para impactar de alguma maneira alguns setores, ou algumas regiões da cidade. Então foi uma experiência muito rica, dado o nível elevado que nós tínhamos de debate no Legislativo. No Executivo, nós criamos o Gabinete Aberto. Então, o Gabinete Aberto, o vice-prefeito e eu atendemos todas as segundas-feiras. Nós atendemos quase 6.000 pessoas diretamente em atendimentos individualizados,
e no nosso gabinete mesmo, na nossa sala de trabalho, sem necessidade de marcar horário. As pessoas chegam na segunda e são atendidas por ordem de chegada, que é uma ferramenta muito importante para a gente, de contato com as pessoas, de saber, né, aquelas demandas mais pontuais, mais específicas de cada um, em cada comunidade, a gente consegue ter acesso de maneira imediata com a participação das pessoas. Infelizmente, agora na pandemia, né, como sempre havia um acúmulo bastante grande de pessoas, em média a gente atendia cerca de 35, né, 40 pessoas, chegamos a atender 82 numa tarde e noite, né, porque a gente atendia até a hora que ainda tinha pessoas. A gente teve que suspender agora na pandemia, mas agora, à medida que o cenário vai se mostrando mais favorável, a tendência é que a gente possa retomar esses atendimentos em seguida, até porque a gente está sentindo falta disso. Também implantamos o Prefeitura na Rua, onde a gente vai, daí não apenas o vice-prefeito e eu, mas toda a nossa equipe, né? Vão todas as secretarias que participam, e a gente atende efetivamente na rua, né? Monta uma estrutura na rua em todos os bairros da cidade. E ao final do ano, para fazer um fechamento do ano, a gente faz uma série de audiências públicas em todos os bairros novamente, denominada Participa Esteio, onde a gente presta contas, no primeiro momento, do que foi feito, né, um pouco do que foi feito ao longo do ano, abre um espaço para que as pessoas possam se manifestar livremente, dúvidas, sugestões, críticas, elogios, enfim, o que elas entenderem mais adequado, e encerramos então com os moradores fazendo a escolha de representantes do bairro para atuar na interlocução com o Poder Executivo. Então são muitas ferramentas de participação popular. A gente tem uma ouvidoria hoje muito efetiva através do Fiscale, que é um aplicativo que a gente implantou, que as pessoas podem acessar diretamente do seu celular e acompanhar as demandas, fora as redes sociais, que são uma ferramenta incrível também de interação. Então, diariamente, a gente consegue interagir com centenas, às vezes milhares de esteienses que nos ajudam, fazem as devidas cobranças, que são justas e necessárias, né? E o poder público precisa estar constantemente sendo cobrado, mas isso nos permite, inclusive, definir de forma mais assertiva os nossos instrumentos de planejamento governamental. Muito bem, ficam essas boas sugestões para os futuros gestores de Sapucaia também. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos depois com as propostas de Leonardo Pascoal por um segundo mandato na cidade de Esteio. Semente, os pioneiros. Hoje germinamos, crescemos em excelência no que diz respeito a instalações e manutenção de postos de combustíveis. Somos a de raiz construtora e instaladora industrial. Para você que precisa fazer suas compras no dia a dia, Mercado Zanoni é o lugar. Uma grande linha de produtos coloniais, secos e molhados e também congelados. Também temos padaria, onde o pão está sempre bem quentinho para o café do gaúcho. E época de pandemia, faça seu pedido que o Mercado Zanoni entrega sem você precisar sair de casa. Mercado Zanoni fica ali na Rua Soledade, 1880, Parque Amador, Esteio. E o fone é 3078-3326. Mercado Zanoni, marque bem esse nome. A Ferragem SJ tem a linha completa para você que vai reformar sua casa. Torneiras, pisos, tintas e acabamentos em geral. Ferragem SJ fica ali na Rua Soledade, 1810, Parque Amador, Esteio. E os telefones são 3783-6589 e o WhatsApp 986534-671. Ferragem SJ. Paulista Soldas, para você que precisa de uma solda técnica, solda TIG, solda MIG, eletrodo revestido, o lugar certo é Paulista Soldas, que fica ali na Ursa Maior, 229, Nova Sapucaia. E o telefone é 9804-38711. Fale com o Thiago, Paulista Soldas. Mas tchê, se tu precisar consertar teu piriri de areio, leva ali na SOS Celulares, que fica na Rua Garibaldi, número 43, loja 04, em Esteio. E o telefone deles é 9843-91727. SOS Celulares. Mas bate! Pensou em pilcha? É no Império do Gaúcho. Tudo para o peão e a prenda.
Chapéus, boinas, lenços, bombachas, guaiacas, botas e aquele vestido bonito para prenda. A Império do Gaúcho fica ali na Avenida Governador Ernesto Dornelles, 346, Santo Inácio, na Avenida do Carnaval, em Esteio. E se você tem aquele pingo, temos o apelo completo para ele também. O telefone da Império das Pilchas é 9842-84445. Império do Gaúcho, aonde o gaúcho é sempre o rei. Sapucaia do Sul, TV Líder do Vale, olhando a hora aqui ao vivo, 20 horas e 23 minutos. Conosco aqui o candidato a prefeito Leonardo Pascoal. Antes de passar para o bloco seguinte, quero fazer um registro. Eu estive procurando uma fotinho tua para fazer a divulgação na tua página, né? E a coisa que mais me chamou a atenção foi, eu acho que literalmente todas as fotos que tem ali da campanha eleitoral, o senhor está de máscara. Então, né, parabéns por essa atitude. Obrigado. Nós aqui temos uma tela de proteção, por isso estamos sem máscara nesse momento, né? Leonardo, sinta-se à vontade para falar o que tu quiser, quais as principais propostas de governo para o teu segundo mandato. Bom, primeiro, como sou candidato à reeleição, tão importante quanto apresentar as propostas é a gente detalhar um pouco, né, aquilo que a gente fez ao longo dos últimos 4 anos. E as pessoas identificam em Esteio que a cidade de hoje é muito diferente da cidade de 4 anos atrás. Esteio avançou e avançou muito em todas as áreas, né? Só para destacar algumas, e aí vou fazer esse paralelo também com o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Há 4 anos a gente tinha uma realidade que as pessoas tinham que ir de madrugada para frente dos postos de saúde, debaixo de chuva, como a que está caindo agora ali na rua, né, ou às vezes mais intensa ainda, debaixo de frio, ou tendo que pagar alguém para ficar na fila no seu lugar. Hoje não tem mais fila na madrugada em nenhum posto de saúde, as pessoas vão agendando a sua consulta. Hoje a gente tem mais oferta de consultas com especialistas, exames especializados também, e Esteio tem hoje a rede de saúde mais bem avaliada de toda a região metropolitana de Porto Alegre. Isso medido por pesquisa, não sou eu que estou dizendo. Mas a gente vai fazer mais na saúde ainda, né? A gente vai implantar mais uma unidade básica de saúde. Inauguramos uma há pouco tempo no bairro Três Marias, e no segundo mandato vamos criar mais uma UBS no território que hoje é atendido pela UBS Jardim Planalto, que foi uma UBS que a gente reformou e ampliou, mas que atende um contingente populacional muito grande. Então nós vamos criar mais uma UBS naquele território para qualificar o atendimento da população. Vamos ampliar o centro de especialidades do Hospital São Camilo, hospital esse que, quando nós assumimos, estava a ponto de fechar as portas, com salário atrasado dos funcionários, com mais de 10 milhões em dívidas com fornecedores. Então a gente vai ampliar o centro de especialidades do nosso hospital. Vamos implantar um ambulatório de saúde mental, porque esse tipo de doença, né, as doenças psicossomáticas, enfim, são as que vêm crescendo uma velocidade maior nos últimos tempos, e o pós-pandemia certamente vai deixar um legado ainda mais difícil nesse sentido, de pessoas, né, com depressão e com outras doenças dessa natureza. E um ambulatório para o cuidado de pessoas com doenças crônicas, que a gente sabe que também é um número crescente de pessoas. A gente tem uma expectativa de vida cada vez maior e, por consequência, as pessoas acabam também desenvolvendo outras doenças e convivem por mais tempo com essas doenças, né? O aumento da expectativa de vida é algo positivo, mas ele traz reflexos também em relação à qualidade de vida que a gente precisa observar nas políticas públicas de saúde. Há 4 anos, a gente tinha centenas e centenas de crianças aguardando por vaga em creche. No primeiro processo seletivo, né, logo no início da gestão, tínhamos, com o que ficou do governo passado, 1.200 crianças aguardando por vaga em creche. Nós aumentamos de 23 para 30 escolas municipais em Esteio, sendo que 4 delas novas de educação infantil, que nos permitiram zerar a fila de espera de educação infantil, e hoje Esteio é o único município da região que atende 100% da demanda de vagas em creche e pré-escola. Nas cidades do entorno, faltam 12 mil vagas em creche, né? Então, isso mostra como a educação foi nossa prioridade, especialmente na etapa da educação infantil, que é fundamental, né, para que as crianças possam ter um futuro diferente muitas vezes até das próprias oportunidades que as suas famílias tiveram. E agora, né, no segundo
no segundo mandato, a gente vai consolidar as profundas transformações que fizemos na nossa rede municipal de educação, especialmente com o nosso referencial curricular, que foi construído a muitas mãos e que permitiu a ampliação do número de componentes curriculares trabalhados, que nos permitiu colocar mais idiomas sendo ensinados para os nossos alunos e que certamente vai dar um horizonte aí para a nossa cidade muito melhor. Que, aliás, teve o seu melhor resultado na história no IDEB, agora neste ano recentemente divulgado. E a gente vai criar o Esteio Tech, que é um programa em parceria com outras instituições, especialmente com o Senai e instituições dessa natureza, escolas profissionalizantes, para que a gente oferte gratuitamente para os jovens, especialmente da cidade, cursos profissionalizantes, para que eles possam ter também, né, um acesso mais qualificado ao mercado de trabalho e horizontes diferentes do que muitas vezes eles têm hoje. Há 4 anos, Elvio, a gente tinha em Esteio uma cidade que dormia com medo. Medo de que as pessoas acordassem no meio da madrugada com a casa cheia d'água. Essa era a realidade de milhares e milhares de esteienses que conviviam todos os anos com enchentes e alagamentos. Muitas vezes sem tempo de erguer os móveis, de tirar o carro, de tirar crianças, idosos de dentro de casa. A gente conduziu o maior programa de investimento em microdrenagem da história da cidade. Foram mais de 10 milhões de reais em tubos, em canos, em redes de drenagem que ficam embaixo da terra e que por muito tempo não foram feitas porque diziam que não dava voto. Mas a nossa preocupação nunca foi voto, foi resolver os problemas estruturais da cidade. E felizmente hoje, essa realidade de enchentes e alagamentos é uma página triste do passado que os esteienses não querem que volte mais. Isso aliado ao nosso programa permanente de manutenção preventiva que a gente fez ao longo de todo o mandato. E no segundo mandato, a gente vai dar continuidade a essas obras estruturais com a substituição gradativa das nossas redes de drenagem, para que de fato isso possa ficar no passado e não retorne a ser um tormento aí para os nossos moradores. Isso na infraestrutura, a gente também herdou uma cidade completamente esburacada, como é a realidade de boa parte das cidades da região metropolitana. E conduzimos o maior programa de pavimentação da história de Esteio, com mais de 80 ruas pavimentadas. 80 ruas em Esteio é um número muito significativo. Em qualquer cidade é. Em Esteio, que é uma cidade territorialmente pequena, especialmente. É muita coisa. E a gente vai dar continuidade a esse programa de pavimentação, porque ainda há muitas vias que precisam ser recuperadas, porque isso também melhora a qualidade de vida das pessoas, dá mais segurança, dá mais conforto e dá mais autoestima, porque as pessoas também investem mais nos seus imóveis, nos seus comércios, para tornar a cidade toda melhor. E há 4 anos, a gente tinha uma realidade de insegurança na cidade. Né? Uma realidade que é comum também na região metropolitana, mas a gente convivia com indicadores de criminalidade muito elevados para uma cidade como Esteio. E a desculpa sempre é que isso era um problema do Estado. E claro que é um problema do Estado, né? Segurança é um problema do Estado, do governo estadual. É por isso que ele atua fortemente com a Brigada Militar, com a Polícia Civil. Mas também tem que ser um problema do prefeito e da prefeitura, porque afeta a vida das pessoas. E foi isso que a gente fez. A gente chamou a responsabilidade da segurança pública para a gente. Né? Investimos muito na Guarda Municipal, colocamos a Guarda Municipal nas ruas, porque antes a Guarda cuidava de prédios públicos, hoje a Guarda atua fazendo ronda nos bairros, patrulhamento, ampliamos o efetivo da Guarda Municipal, armamos a Guarda Municipal e demos treinamento de qualidade para isso, veículos de ponta, equipamentos de ponta, e todos os anos da nossa gestão os indicadores de criminalidade foram despencando. Caíram todos os tipos de crime todos os anos. Roubo a pedestre, roubo de veículo, a estabelecimento comercial, arrombamento de residência, homicídios. 2019 a gente fechou com o melhor resultado em segurança pública dos últimos 18 anos, desde que existem estatísticas de criminalidade. E a gente vai ampliar mais uma vez o efetivo da Guarda Municipal no próximo mandato, porque a gente viu que isso dá resultado num trabalho integrado entre as forças de segurança. Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, esse resultado aparece no dia a dia. E vamos ampliar também o nosso sistema de vídeo monitoramento com mais câmeras ainda do que já instalamos. Então essas são algumas das áreas, vamos fazer muito mais em todas elas, avançamos em todas e a gente tem um programa de governo dividido em 11 áreas que está disponível no site www.pascoal11.com.br, que ali os moradores, os eleitores de Esteio e também os que não são de Esteio, mas que tiverem curiosidade podem conhecer as nossas propostas para cada uma das áreas. Leonardo, uma questão que conversava com a minha esposa, a gente tem filhos adolescentes e professor também trabalhando com adolescentes,
Um problema sério que eu vejo no Brasil, eu dizia para minha família, né? Que acho que todo gestor, seja o vereador, o prefeito, o deputado, o governador, presidente, senadores, acho que uma pauta assim, principal seria a geração de emprego. Onde colocar essa gurizada que está entrando no mercado de trabalho? E tem alguma proposta de geração de emprego em Esteio? Como eu referi, são duas situações, né? Uma é ter atratividade para ter novos negócios ou ampliação de negócios que possibilitem empregabilidade, e outra é qualificar esses jovens, né, todas as pessoas, mas especialmente jovens, para que possam acessar essas vagas. Porque o que a gente vê hoje, Elvio, e se você pegar o Diário Gaúcho, que é um jornal, né, que fala muito de empregabilidade sempre, todas as semanas vai ter lá 1.000, 2.000, 3.000 vagas de emprego na região metropolitana. Eu acompanho isso sempre, e sempre é mais ou menos esse número. E por outro lado, a gente tem um monte de gente procurando emprego, mas que não tem a qualificação exigida para essas vagas. Então, a gente tem que fazer o casamento disso. Nós já, nesse mandato, criamos o CITRO, que é o Sistema Integrado de Trabalho, Renda e Oportunidade, com essa perspectiva de tentar compatibilizar isso, né? Muitas pessoas procurando emprego e muitas vagas em aberto, e tentar fazer esse casamento que é tão importante. Mas especialmente para os jovens, além do Esteio Tech, que eu referi há pouco, né, com cursos profissionalizantes para os jovens, nós pretendemos também implantar um centro da juventude. Nesse primeiro mandato, a gente criou o Centro do Idoso, que foi uma experiência incrível e tem sido uma experiência incrível para o atendimento dessa parcela tão significativa e crescente da população que são os idosos, que encontram lá espaço para cursos, para confraternizações, enfim, para o convívio, né, um convívio salutar. E nós vamos criar o Centro da Juventude no segundo mandato, com esse olhar, com essa perspectiva, né, de formar cidadãos, mas também formar pessoas para o mercado de trabalho. E aí, de outro lado, né, para as vagas de emprego surgirem na cidade, a gente já implantou desde o início do mandato uma série de medidas, tornando Esteio um ambiente mais atrativo para novos negócios e também para ampliação de negócios existentes. Esteio, por exemplo, foi o primeiro município do Brasil a ter uma lei de liberdade econômica. Nós tivemos um saldo muito positivo de abertura de empresas na cidade ao longo do nosso mandato. O saldo entre empresas abertas e empresas fechadas, ele é positivo em mais de 2.000. 2016, que foi o último ano da gestão passada, abriram 211 empresas em Esteio e fecharam 269. Ou seja, o saldo foi negativo em mais de 50 empresas. No nosso mandato, o saldo foi positivo em mais de 2.000 delas, o que mostra como o Esteio está se tornando realmente um ambiente fértil e favorável para quem quer empreender. Isso agora, recentemente a gente teve o anúncio aí de mais um investimento que vinha sendo trabalhado há bastante tempo, o primeiro atacarejo de um grupo comercial na região metropolitana, de um determinado grupo, vai ser em Esteio. Só ali serão cerca de 200 empregos gerados, e dentro aí de algumas semanas a gente deve ter novos anúncios nesse sentido de investimentos. Vamos ter em breve a loja da Avan também sendo construída na cidade, com mais aproximadamente aí 200 empregos também que serão gerados. Agora, no final do mês de novembro, teremos um empreendimento comercial sendo inaugurado no centro da cidade. Então, tudo isso são novos empregos sendo gerados. Mas a gente precisa também, e você como professor, Elvio, com esse contato dos jovens, sabe muito bem disso, a gente precisa sim gerar os empregos, mas a gente precisa ter essa preocupação com a qualificação dessas pessoas para que elas possam acessar essas vagas. Senão vão vir outros, de outras cidades, de outros lugares, e claro que todos têm direito a concorrer a essas vagas, isso é natural e tem que ser assim, mas a gente precisa investir principalmente nesses jovens para que eles possam acessar essas vagas no mercado de trabalho e com isso não ficarem reféns para serem aliciados pelo tráfico de drogas, pela criminalidade ou por outros caminhos que são às vezes até mais fáceis, mas que com certeza não são mais nobres. O resultado não é muito bom. Nós vamos novamente para um pequeno intervalo, depois o Leonardo Pascoal volta para responder algumas questões e falar de outros pontos das propostas de governo. Fomos a semente, os pioneiros. Hoje germinamos. Crescemos em excelência no que diz respeito a instalações e manutenção de postos de combustíveis. Somos a de raiz construtora e instaladora industrial.
Para você que precisa fazer suas compras no dia a dia, Mercado Zanoni é o lugar. Uma grande linha de produtos coloniais, secos e molhados e também congelados. Também temos padaria, onde o pão está sempre bem quentinho para o café do gaúcho. E época de pandemia, faça seu pedido que o Mercado Zanoni entrega sem você precisar sair de casa. Mercado Zanoni fica ali na Rua Soledade, 1880, Parque Amador, Esteio. E o fone é 3078-3326. Mercado Zanoni, marque bem esse nome. A Ferragem SJ tem a linha completa para você que vai reformar sua casa. Torneiras, pisos, tintas e acabamentos em geral. Ferragem SJ fica ali na Rua Soledade, 1810, Parque Amador, Esteio. E os telefones são 37836589 e o WhatsApp 986534671. Ferragem SJ. Paulista Soldas, para você que precisa de uma solda técnica, solda TIG, solda MIG, eletrodo revestido, o lugar certo é Paulista Soldas, que fica ali na Ursa Maior, 229, Nova Sapucaia. E o telefone é 9804-38711. Fale com o Thiago, Paulista Soldas. Mas tchê, se tu precisar consertar teu piriri de areio, leva ali na SOS Celulares, que fica na Rua Garibaldi, número 43, loja 04, em Esteio. E o telefone deles é 9843-91727. SOS Celulares. Mas bate! Pensou em pilcha? É no Império do Gaúcho. Tudo para o peão e a prenda. Chapéus, boinas, lenços, bombachas, guaiacas, botas e aquele vestido bonito para prenda. A Império do Gaúcho fica ali na Avenida Governador Ernesto Dornelles, 346, Santo Inácio, na Avenida do Carnaval, em Esteio. E se você tem aquele pingo, temos o apelo completo para ele também. O telefone da Império das Pilchas é 9842-84445. Império do Gaúcho, aonde o gaúcho é sempre o rei. Autêntica Moda e Acessórios, relógios Lince e Oriento, Halabela, Trip Surf e toda a linha de perfumes Boticário, Natura e Jequiti. Cestas lindas para todas as ocasiões. A Autêntica fica ali na Rua Ursa Maior, 229, Nova Sapucaia, Sapucaia do Sul, antigo Mercado Ferrari. Autêntica, o endereço da moda. Atenção Canoas, bateu aquela fome, seus problemas acabaram. Comida caseira. 20 horas e 40 minutos, eleições 2020, conversa com os candidatos. Leonardo Pascoal, em geral aqui alguns elogios. O Rafael Bissotti diz: Esteio está em boas mãos. A Juliana Alves diz: Esteio no caminho certo para continuar. Lilian Martini, um gestor que se preocupa com as pessoas. A Janaína Belmonte, esse é o nosso prefeito, um líder. O Volney Gomes aí dá os parabéns pelo belo trabalho nos 4 anos de gestão. Temos aqui umas perguntas também. O Matheus Vicente perguntou por que tu corre do debate. Primeiro que isso não é verdade, né? O Matheus Vicente provavelmente deve ter a sua ideologia, que é o respeito. Não participei do debate do Sindicato dos Servidores Municipais de Esteio, porque a entidade é uma entidade totalmente partidarizada, só serve para fazer política partidária, não representa nem de longe os interesses dos servidores e nem mesmo a postura dos servidores municipais de Esteio, que são, em sua grande maioria, servidores muito comprometidos com o trabalho, né? O Sindicato dos Servidores participa abertamente de atividades partidárias da candidata adversária, né? E se assim desejam fazer, que o façam, mas que não tentem se revestir de imparcialidade. A presidente do sindicato participa ativamente de campanhas e não tem problema nenhum, isso é da natureza da democracia, não tem problema nenhum. Apenas não tentem, então, se revestir de imparciais.
Imparciais é o que vocês estão fazendo aqui, né? Ser imparcial é isso. Dão oportunidade para todos se manifestar, não tomam posição, não tem problema nenhum. Agora, quando se toma uma posição, não queiram então propor um debate, né, alegando imparcialidade. O cargo do Sindicato de Servidores Municipais fica dentro de um comitê de uma candidata de um partido adversário, né? Então isso mostra o uso do próprio patrimônio do sindicato em benefício de candidaturas que são candidaturas adversárias às nossas, né? Isso é uma coisa que os sindicatos têm que responder para os seus associados, né? Não me cabe estar fazendo esse tipo de juízo de valor. Mas o que não pode é o sindicato querer propor, né, ações como se fosse imparcial quando não é. Eu sempre tive posição na política e respeito quem tem posição. Mas a gente não pode querer tentar ser uma coisa que não é. Tanto não fujo do debate que estou confirmado já para o debate agora na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, no Grupo Sinos, que é um grupo de comunicação tradicional, imparcial, que tem promovido debates com todos os candidatos a prefeito da nossa região. Estarei lá, então, participando desse debate. Já convido o Matheus e os demais também a acompanhar. Vai ser transmitido, né, pela Rádio ABC e pelas demais plataformas do Grupo Sinos. Estaremos lá debatendo sem nenhum tipo de problema. Parabéns aí pelo esclarecimento. Tem uma pergunta aqui, eu não conheço, eu não entendi a expressão, talvez tu conheças, do Rodrigo Jankowski. Prefeito, me fala sobre as tuas propostas pela e para as PPJs. As PPJs são uma ferramenta, na verdade, voltada para essa questão também da inserção do mercado de trabalho, né? São alternativas, né, que a gente pode construir diretamente ou, sobretudo, através de parcerias com instituições. E, como eu disse, o nosso foco vai estar muito ligado à capacitação, a profissionalização, a preparação dos jovens para a inserção no mercado de trabalho, e todas as alternativas que forem viáveis e que a gente tiver parceiros, como eu citei a questão do Senai, por exemplo. Nós começamos lá em 2017 com a primeira parceria entre Prefeitura e Senai. Embora o Senai seja uma instituição reconhecidamente como um ambiente de inovação em Esteio e esteja a poucos metros da Prefeitura Municipal, a Prefeitura jamais tinha firmado uma parceria com o Senai. Nós fizemos a primeira, né, de um curso técnico em petroquímica, depois avançamos isso para um outro curso técnico em soldagem e estamos, né, alinhados, já teríamos feito nesse ano 3 cursos profissionalizantes. Com a pandemia, infelizmente, isso não foi possível, né, dada a suspensão das aulas presenciais na própria instituição, né, mas é algo que a gente vai dar continuidade no próximo mandato e vamos ampliar para que os nossos jovens possam ter o maior número possível, né, de oportunidades, né, conscientes de que cada um deles tem aptidões, interesses e habilidades diferentes, e dentro do possível a gente deve estar contemplando essas diferentes habilidades e possibilidades que eles têm para que eles possam ser o melhor naquilo que eles decidirem ser e possam ser felizes no que escolherem, possam ter oportunidades naquilo que eles escolheram. Bem, uma pergunta aqui pessoal minha, uma colocação que eu acho que uma coisa que eu admiro muito em Esteio também, comparando com Sapucaia, né? O secretário Arno, aqui na Segurança e Trânsito, tem feito reformas importantes na questão do trânsito em Sapucaia do Sul. Mas uma coisa assim, que eu admiro muito em Esteio, foi uma mudança para mim muito marcante. A gente usa serviços de Esteio, as cidades interagem, né? Eu não lembro se foi no teu mandato ou se foi no anterior, mas de qualquer forma foi mantido. A mudança que aconteceu aí no centro, na Presidente Vargas, tirando os ônibus, eu acho que veículos pesados também, como ficou a Presidente Vargas humanizada, um local agradável para se caminhar, fazer compras, né? Foi no teu mandato ou foi no anterior? Não, na verdade, a Presidente Vargas ela teve um período em que não havia mais, né, o trânsito de ônibus. Isso acabou sendo muito prejudicial para o comércio, né, porque dificultava o acesso das pessoas ao comércio dentro da cidade. E depois foi havendo algumas alterações. Hoje a gente tem a circulação apenas dos veículos menores, né, que acabam não prejudicando tão diretamente a mobilidade no centro da cidade, mas acontece. O que a gente fez agora foi uma alteração na Rua Maurício Cardoso, que é a rua paralela ao centro, né, a Avenida Presidente Vargas, fica rente ao muro do trem, né, da Transurb. E isso deu um grande ganho para a cidade,
porque antes só havia a alternativa praticamente da Presidente Vargas para quem quisesse cruzar o centro. Cruzar. E vir para Sapucaia, né, ou ir para Canoas. E essas pessoas normalmente buscam maior rapidez. Quando aquele que quer ir para o centro a fim de consumir, ele vai num ritmo mais lento, numa velocidade, né, menor, porque ele quer observar as lojas, as fachadas, o movimento, as vagas de estacionamento. Então a gente conseguiu ter 2 rotas. A Presidente Vargas, para quem vai com essa perspectiva de ir ao centro comercial da cidade, e a Maurício Cardoso, que é uma via que tem sido utilizada, então, para aqueles que querem apenas cruzar o centro. Quer sair, eu moro na Presidente Vargas, mais em direção a Canoas, né, ali na quadra onde está a prefeitura. Se eu quiser ir a Sapucaia, para mim é melhor pegar Maurício Cardoso, cruzar ela e já sair ali depois da Avenida Padre Clarete, né? Agora, se a pessoa quer ir para o centro comercial da cidade, ela vai pela Presidente Vargas já com fluxo menor de veículos, e quem está ali está se locomovendo já, observando as fachadas, observando os movimentos, né, do centro. Então ficou melhor para todo mundo. Se não, acho interessante, porque o centro de Sapucaia deve cruzar por aqui de vez em quando, embora está mais envolvido com Esteio, porque é um caos o nosso centro aqui em Sapucaia. Então acho que mudanças como essas, né, não são tão complicadas, porque existem alternativas e elas são usadas, né, facilitando. Então eu sinto o centro de Esteio bem mais humanizado que o centro de Sapucaia do Sul, né? A utilização das praças também. A Maurício Cardoso, para ter uma ideia, ficou 20 anos como mão simples, né? Com uma única mão. E agora com uma via de mão dupla, melhorou muito, foi um grande ganho em termos de mobilidade, né? E não foi algo tão simples, que a gente fez uma grande obra na Maurício Cardoso de drenagem e de pavimentação, trocando todo o pavimento dela. Mas foi uma grande conquista que vai ficar um legado permanente por muito tempo. Quanto à cultura em Esteio, acompanhava alguns eventos como aquele de poesias gauchescas, não me ocorre o nome agora no momento. Esteio da Poesia Gaúcha. Esteio da Poesia Gaúcha continua acontecendo? Sim, nós tivemos... Ele sempre é o festival que dá início às atividades alusivas ao aniversário de Esteio, que se comemora no dia 28 de fevereiro. Então o Esteio da Poesia abre as comemorações sempre, né? E depois a gente tem festa de aniversário, carnaval e outras atividades. Ele vem ocorrendo, exemplo de várias outras atividades que foram ampliadas, ou algumas novas, né? A nossa Semana Farroupilha, por exemplo, foi ampliada e hoje é uma das maiores do estado. A gente teve uma participação recorde em 2019, tanto de público quanto de piquetes. Criamos em parceria com a comunidade evangélica Bom Pastor a Oktoberfest de Esteio, que já é um grande sucesso também. Estaríamos, né, fazendo por essa data aproximadamente, né, se não fosse a questão da pandemia. St. Patrick's Day, que também é um evento em parceria, vários encontros, enfim, festival de gastronomia de rua, festival do chopp, várias atividades passaram a acontecer em Esteio nos últimos anos, né, como incentivo à cultura, mas também incentivo ao lazer e incentivo ao empreendedorismo, porque ali estão também pessoas que estão levando o seu negócio, né? Pode ser o food truck, né, que vende os churros, que vende o cachorro-quente, que vende a pizza, pode ser a pessoa que vende o chopp, né, ou o artista que está se apresentando. Então são eventos que acabam contemplando diferentes interesses e o interesse do público também, que é ter opções de lazer, de divertimento, de entretenimento, sobretudo nos seus finais de semana. Leonardo, muito obrigado pelo convite, ter aceito o convite em participar da entrevista. Parabéns pelo que fez em Esteio, né? Sucesso na campanha eleitoral. E 4 minutinhos para as considerações finais e despedida. Obrigado, Ávio, pela oportunidade de estar aqui, né? Mais uma vez agradecer a toda a equipe aqui da TV Líder do Vale, em nome do nosso querido Alemão, e dizer que, a exemplo, né, de 4 anos atrás, espero passar por estes microfones aqui e poder, mais uma vez, ter o êxito na nossa caminhada eleitoral e, especialmente, né, me dirigindo aos esteienses, né, poder dizer que a gente tem convicção de que fez muito ao longo dos últimos 3 anos e 10 meses de trabalho, mas é por saber que ainda tem muito por fazer e que a cidade pode ter muito mais, que a gente está se colocando à disposição, mais uma vez, na condição de candidato a prefeito, para dar sequência nesse trabalho. Esteio não pode voltar para trás, não pode andar para um passado que a gente não quer
recordar e também não pode embarcar em projeto furado. É necessário que a gente siga caminhando de forma unida, conjunta, como temos feito ao longo dos últimos anos, com o poder público e a sociedade civil engajadas com o mesmo espírito de melhorar a cidade, e construímos um programa de governo nesse sentido, que também conta com a participação das pessoas. E é por isso que a gente vai seguir nos próximos 4 anos fazendo um aprofundamento dessas transformações que foram feitas na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, no cuidado social. Nós acreditamos fortemente que Esteio está em boas mãos e assim vai continuar pelos próximos 4 anos, porque as pessoas viram que quando tem um governo decente, sério, honesto, responsável com dinheiro público, eficiente e uma gestão focada em resultados que impactam a vida das pessoas, elas podem sonhar com dias ainda melhores, e eu tenho certeza que os próximos 4 anos serão, sem dúvida nenhuma, melhores ainda do que foram esses 4 anos, e é por isso que eu aproveito a oportunidade também para pedir que no dia 15 de novembro todos os esteienses possam digitar o 11 na urna, votar Pascoal e Jaime para prefeito e vice-prefeito, para que Esteio continue em boas mãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, espectadores. Continuamos amanhã com os candidatos a prefeito Edson Portillo e Cesalpina Anadon de Sapucaia do Sul. Uma boa noite a todos.